O ponto é, vai ficar realizado? Vai ser realizado? Vai ser realizada? Então faz. Claro que eu era do fundão. Eu era da galera do fundão, óbvio. Acho que eu nunca sentei na frente. Nem na faculdade eu sentava na frente. Eu sempre fui muito bagunceira. Eu era muito bagunceira, né? Eu sou. Sempre fui muito comunicativa, extremamente comunicativa. Eu era levada, sim. Meu apelido era Espoletinha. Não sei porquê. Bom, no ensino médio eu era aquela que falava com todo mundo, com todos os professores. Eu sempre fui muito... E eu era aplicada. Tinha matéria que era difícil para mim, né, gente? Geografia é difícil. Mas matemática era engraçado porque tinham sempre os mais nerds, né, os mais inteligentes. Esses caras eles gabaritavam quase todas as matérias. Mas quando chegava em matemática, eu tinha aquele brilhantismo, aquela coisa mais... É interessante, né, isso? É verdade. Eu era mais brilhante em matemática, só em matemática. Então, é interessante essa pergunta, né? Eu já sabia desde o segundo ano, porque no segundo ano eu conheci uma professora de matemática, chamada Zelina, e ela era brilhante, assim. Ela era inteligente, mas ela era sensível, ela era delicada com a gente, ela era divertida, era extrovertida, ela tinha muitas características que eu tinha também. Então eu me inspirei nela. E aí ela era tão bacana que eu cheguei a conhecer a casa dela, a família dela, e nesse ponto eu conheci os filhos e eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ter uma família assim bacana, eu quero ter uma casa bacana, sem luxo nem lixo. Eu falava isso, né? Sem luxo nem lixo. Então ela me inspirou muito. Eu parei, né, o ensino médio, eu não prestei vestibular, eu parei porque fui trabalhar, eu me casei, né, muito nova. Foi o primeiro casamento, hoje eu tô no terceiro. Mas eu... Só pra frisar que é rápido. Então eu me casei muito nova e acabei indo trabalhar. Mas eu não desisti. Eu cheguei a fazer moda, eu fiz moda e fiz pedagogia. Aí na pedagogia eu odiei. Eu falei, não dá pra mim. Aí eu falei, vou fazer matemática porque eu gosto de matemática, porque eu sempre achei maneiro. E a professora que eu me inspirava era, por um acaso, professora de matemática. Então, quando eu fiz o vestibular, eu já sabia que eu queria matemática. Porque meu pai cismou que eu tinha que fazer moda, porque eu sempre fui... Minha mãe queria que eu fosse repórter, porque eu era comunicativa. Então, assim, eles, né, aleatoriamente, né? O meu pai, ele até é engenheiro, mas ele nunca pensou assim, pô, Renata, como matemática, vai dar certo? Não sei não. E aí eu tava meio perdida, eu tava casada, que precisava trabalhar, e ele falou, pô, faz faculdade de moda, faz um curso, era um curso maneiríssimo. Eu aprendi muitas coisas no curso. Aprendi a desenhar, aprendi a costurar, aprendi muitas coisas que eu levo pra vida, né? Hoje eu sei fazer isso tudo. Mas eu não cheguei a concluir. No finalzinho do curso eu saí pra fazer a pedagogia porque ele queria que eu fizesse o ensino superior. Aí eu fiz uma faculdade particular e aí no segundo período eu conheci uma antropóloga, que eu tinha aula com ela, que era matemática. Aí eu falei, não tem como. Eu tenho que fazer matemática. Aí eu larguei a faculdade e eu acabei me separando, fui para casa do meu pai e falei, pai, segura as pontas para eu fazer o pré-vestibular. Aí ele falou, seguro. Aí eu fiz o pré-vestibular e passei. Então, eu fiz para matemática, né? A matemática são 3 por vaga, tu mata 2 e entra. Então eu já sabia que era matemática, eu não fiz, vou fazer engenharia se eu não... Não, eu fiz para matemática. Eu fiz para 3 faculdades aqui do Rio de Janeiro, eu passei para as 3 faculdades. Eu fui fazendo, eu ia comemorando antes de sair o resultado, porque eu já sabia que tinha passado. Mas foi gostoso, eu aprendi tanta coisa no meu vestibular. Eu sempre falo, tem 2 etapas da minha vida que eu repetiria. Tem 2 etapas da minha vida, uma eu repetiria, a outra eu não repetiria de jeito nenhum. Que foi o vestibular, eu repetiria, eu faria de novo, foi uma fase muito gostosa da minha vida, e tirar a carteira, isso eu não repetiria. Não que eu passei direto, eu só não passei no psicotécnico, mas eu passei eu fiquei aprovada no psicotécnico, mas o resto, eu dirijo super bem. Eu tenho uma visão espacial privilegiada, né? Mas
eu realmente não faria. É uma prova incomum, muito ruim. Eu já estava querendo fazer matemática para ser professora, acho que eu tinha esse talento. E depois de um tempo, acho que todo mundo na fase da vida tem essa fase, né, de pensar se fez a opção certa, se escolheu a parte certa, né? Então eu, quando fui fazer, eu estava mais ou menos uns 5 anos de magistério, assim, eu pensei, meu Deus, eu devia ter ido para o mercado financeiro. Mas eu já era mais velha, no mercado financeiro tem esse limite, né? Então eu falei, não, vou tentar. Aí eu comecei a estudar mais disciplinas ligadas à educação do que propriamente matemática. Aí eu consegui dar uma levantada e levantar a moral, né, o ego e melhorar também dentro de sala de aula. Sou feliz, sou realizada. Esse é o ponto, né? Você vê que eu tô sempre aqui rindo, sempre brincando. É porque eu sou assim e porque eu sou feliz e realizada. Isso é ponto, né? Eu podia ser de repente, uma atriz, uma TikToker, né? Famosa, ia ser maneiro. Mas agora ia ser maneiro porque eu já me realizei no que eu sempre quis. Então, tudo bem, posso fazer o que eu quiser agora. Porque eu já estou realizada, eu já fiz aquilo que eu queria. Então, sim, eu sou realizada. O ponto vai ficar realizado? Vai ser realizado? Vai ser realizada? Então faz. Né? Eu acho que esse é o ponto. E eu me realizei, sou feliz pra caramba. Então, é difícil, né? É difícil, principalmente quando a gente tem que se dedicar mais, porque a gente tem uma carreira que é mais concorrida. Então, isso realmente, a época do vestibular é difícil. Mas tudo bem se você não conseguir de primeira, tá? A minha irmã levou 6 anos para conseguir ser médica e depois de 6 anos tentando, ela ficou 6 anos na faculdade. Hoje ela é médica e ela é realizada. Eu vejo, tenho exemplos, né, na família assim. Não desanime. Tem uma coisa muito legal que eu fiz no meu vestibular, que eu tive conhecimento de mundo. Então eu busquei ter cultura, eu busquei ter muita cultura, eu busquei escrever certo, eu busquei falar certo, não que eu escreva tudo certo ou que eu fale tudo certo, mas eu busquei saber sobre arte, eu busquei saber muitas coisas e hoje eu não sei tudo, eu estou cada vez aprendendo mais, mas a parte cultural, isso é muito importante. Eu aprendi muita coisa na faculdade que eu não, né, tipo música, eu aprendi muitos músicos, muitos poetas que na faculdade que eu não tinha aprendido no ensino médio, não lembrava, né? Porque era uma brincadeira, porque eu estava na adolescência. Então, busque informação. Essa é a dica. Assim, não precisa desistir, porque não é para ser fácil. Se fosse para ser fácil, a gente fazia o quê? Um arroz, né? Se fosse para ser fácil, a gente se vestia, a gente escovava o dente. Porque é uma coisa né, é uma coisa que a gente aprende a fazer o tempo todo. Então, não é para ser fácil, é difícil mesmo, para qualquer um. Talvez para mim não foi tão difícil porque minha faculdade não era concorrida. Se eu fosse tentar uma medicina, eu ia estar tendo que estudar geografia. Mas é isso.